Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Né? Então, hoje eu estou dando essa aula para vocês. Né? Semana passada nós trabalhamos com o Present Perfect e hoje eu quis fazer uma coisa diferente. Eu quis mostrar diferenças, né, entre o Present Perfect e o Simple Past, coisa que eu cheguei a falar para vocês na aula passada, mas o foco da aula passada era mais a questão do Present Perfect mesmo e a forma como nós utilizamos o nosso Present Perfect. Né? Então, hoje nós vamos dar uma olhada tanto no Present Perfect quanto no Simple Past para ver essa diferença entre esses dois tempos verbais. Então, aqui, né, vamos ver primeiro o uso do Simple Past. Usamos o Simple Past para falar sobre o passado de uma forma geral, ou para indicar que algo ocorreu no passado em uma data específica, uma ação pontual que já se completou. Ou seja, uma coisa que está no passado e que está fechada no passado, e não tem como eu mudar, digamos assim, no meu presente. Ela não tem um significado, ela não tem uma situação para mim no meu presente. Aí que nós temos alguns exemplos. I bought a house, o verbo to buy no Simple Past, indicando uma ação que já aconteceu. Né? Então, comprei uma casa, comprei a casa e a casa está no passado. Né? I went to the movies yesterday. Eu fui ao cinema ontem, né? O verbo to go aqui, a sua forma irregular do went, né? No Simple Past, indicando uma ação que já completou, essa ação se completou ontem, certo? Então, é o uso do passado no sentido de que se a coisa se completou no passado, ela fica no passado. No uso do Simple Present, né? Desculpe, no uso do Present Perfect, nós temos o seguinte. Já o Present Perfect, como o próprio nome diz, é usado para falar sobre algo que ocorreu no passado, mas que ainda tem uma relação com o presente. Como assim uma relação com o presente? Pode ser algo que acabamos de fazer, ou seja, terminamos agorinha mesmo, né? É aquela ação que tu fez no passado e tu acabou de fazer, né? Então ela junta tanto o passado quanto o presente, né? Pode ser algo que fizemos algum tempo atrás, mas que as consequências dessa ação resumem em algo no presente, ou em perguntas, pode questionar se algo foi feito alguma vez na vida. Né? Então, é aquela relação que nós temos de experiências, de memórias, né? De situações que começaram no passado e ainda tem relação no presente. Então, esse link que fica do passado com o nosso presente, né? Vamos contextualizar alguns exemplos aqui. Played soccer last week. Ó, played soccer last week. Ou seja, eu joguei futebol semana passada. Frase correta. Usa-se o Simple Past, pois temos a data de quando isso ocorreu. Quando eu digo I played soccer last week, né, eu estou dizendo exatamente quando ocorreu. O meu ocorrido aqui, que no caso seria o meu last week, seria aqui semana passada, é uma coisa que está fechada no passado. Ou seja, um cadeadinho fechado no passado. Então, a partir do momento que tu bota uma data ali, tu fechou essa ação no passado. Aqui logo abaixo nós temos I have played soccer last week. Eu joguei futebol na semana passada. O sentido seria o mesmo, porém, prestem atenção aqui agora. Frase incorreta, gente, tá? Pois como foi data a data exata de quando isso ocorreu, não faz sentido usar o present perfect, já que não há relação com o presente. Ou seja, se tu botou uma data específica, certo? Tu não pode usar o present perfect. Tu não pode usar o present perfect, porque foi uma ação que ocorreu naquela data específica e não tem relação com o nosso presente, né? Ainda aqui, I lived in Canada for 10 years. Eu morei no Canadá
por 10 anos. A frase correta. Mas como o Simple Past não indica relação com o presente, temos a nuance que a pessoa não mora mais no Canadá. Então, quando eu digo I lived in Canada for 10 years, eu morei e não moro mais. Por quê? Porque quando eu boto o meu passado ali, o meu ed no verbo, o meu d, né, no verbo live, eu estou dizendo que aconteceu, mas não acontece mais. Ou seja, era uma situação que eu morei no Canadá e eu não moro mais no Canadá. Agora, prestem atenção nessa outra frase aqui. I've lived in Canada for 10 years. Eu tenho morado no Canadá há 10 anos. Quando eu coloco, por exemplo, o meu present perfect aqui, né, o meu verbo have e o live, né, I've lived in Canada for 10 years, principalmente quando eu tenho a preposição for, por 10 anos, significa que eu comecei essa ação lá, né, essa ação, essa situação lá, e ainda estou morando no Canadá. Aí vocês podem me dizer assim, em português eu falaria, eu moro no Canadá por 10 anos, tá? Mas em inglês eu não posso usar esse presente. Eu não posso usar esse presente porque a partir do momento que eu falo de alguma coisa que ocorreu lá atrás, nesse sentido de 10 anos atrás, eu já não posso usar aqui o meu simple present. Eu tenho que usar, então, esse tempo verbal intermediário, que seria o nosso present perfect aqui. Então, pessoal, opa, deixa eu voltar aqui. Tá, voltei aqui, deu um probleminha ali, né? Então vamos para a próxima lâmina aqui. Did you watch that movie? Você assistiu aquele filme? Né? É uma pergunta normal, tu assistiu aquele filme? Essa frase, ela é uma frase correta. Porém, a gente tem que analisar o conceito que existe por trás dessa pergunta, né? Essa pergunta com o verbo do Simple Past dá a nuance que o filme não pode mais ser visto, ou pelo menos não na situação a qual você está se referindo. Por exemplo, seria usada em um contexto que o filme passou ontem na tela quente e você quer saber se a pessoa assistiu ou não. Foi aquela oportunidade. Did you watch that movie? Né? Ontem que passou na tela quente. Então existe existe todo um conceito quando tu vai perguntar, por exemplo, né, no sentido de se tu assistiu aquele filme ou não. Né? Digamos que tu teve a oportunidade de assistir ontem e tu não vai ter essa oportunidade. A oportunidade foi ontem, sabe? Nesse sentido, nós podemos utilizar o Simple Past. Agora, se eu pergunto para ti, have you watched that movie? Ou seja, você assistiu aquele filme? Frase correta também. E por quê? Essa pergunta com o verbo no present perfect dá nuance que o filme ainda pode ser assistido, seria usado em um contexto de que você já assistiu esse filme. Aí entra aquele contexto de que eu não quero saber também se tu assistiu naquela hora aquele filme ou se tu assistiu alguma vez na tua vida aquele filme. Né? Então essa é a grande diferença. As duas frases estão corretas, mas depende muito do contexto em que uma é usada e a outra também. Ao perguntar se alguém já fez determinada coisa na vida, é muito mais comum o uso do present perfect, pois existe a nuance de que você já fez isso alguma vez na vida, até esse momento que eu estou perguntando. Aí entra aquela coisa da experiência, né, que tu teve e que tu carrega ainda contigo. Então, para simplificar, certo? Cada vez que nós temos uma referência de passado, nós estamos pontuando alguma coisa no passado, né? Tipo, last week, yesterday, last year, né? Por exemplo, I traveled last year.
tá? Eu uso Simple Past, porque o last year está no meu passado. Agora, se eu digo I have traveled many times. I have traveled many times. Ou seja, eu viajei muitas vezes. Porque para mim o importante não é quando eu viajei. O importante é o número de vezes ou essa experiência que eu tenho em ter viajado. Certo? Então ficamos por aqui. Muito obrigado por vocês estarem assistindo esse vídeo. Eu deixei ali para vocês o gabarito das nossas correções. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau para vocês.